Bora ver aqui. Seja muito bem-vindo. Você pode me acompanhar na página 1086, onde fala sobre a retirada de Jerusalém para Betânia, da além do Jordão. Esse é o primeiro dos temas de hoje. E é bom que a gente observe aqui a geografia para a gente entender. Porque se fala muito em Betânia, o local, uma aldeia onde morava Lázaro e suas irmãs, uma aldeia que fica entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Betfagé. Mas o caso é que essa Betânia é outra Betânia, já está dizendo além do Jordão, né? Veja aí o texto em João capítulo 10, versos 39 ao 42, onde diz que outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ficou ali e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus, no local de início, né? Onde João batizava, inclusive batizou Jesus. Até hoje é muito visitado esse local. Algumas pessoas querem ser batizados ou rebatizados lá. Eu acho que não é bem a água que corre, nem a geografia que define a firmeza de um testemunho público. Eu acho que isso tem mais a ver com o caráter. É bom a gente entender a geografia, conhecer e, sei lá, podendo ir lá ver, foi aqui que Jesus batizou, pensei que fosse melhor. Porque tem uma época do ano que aquele local onde Jesus batizou, as pessoas conseguem atravessar dando 3 passos, né? Ou para cá de onde Jesus batizou, tem um pouco de espaço, né? Entre um lado e o outro do Jordão, e fica, na época seca, fica bem estreitinho. Vai seguindo aqui em Lucas 11, versículo 1 ao 13, sobre oração, nesse mesmo lugar onde Jesus retornou, como quem vai lá para o início, voltar ao início de tudo, para recalcular a rota nem nada. É somente para trazer os que estão contigo para um local de onde eles possam observar melhor o objetivo do ministério. E aqueles que estavam com Jesus desde o início podiam relembrar. Por exemplo, o André e o João, eles puderam relembrar, né, porque eles eram discípulos de João Batista. E puderam rememorar isso aí. Lucas 11, no versículo 1, Jesus fazendo um discurso sobre oração, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Pronto. Se está pedindo para ensinar a orar do jeito que João ensinou os discípulos dele, então esse texto cronologicamente se adequa a essa realidade. Foi realmente esse o lugar, né? Jesus voltou ali no local onde ele foi batizado e agora os discípulos pedem para que ensine a orar. E aí Jesus vai ensinar, mas eu já quero dizer para você que a oração chamada Pai Nosso, que eles chamam de oração, e eu quero que vocês entendam que as pessoas classificam de forma muito errônea Pai Nosso como oração. Não é. Se tornou uma reza. Pai Nosso aqui não é nem uma oração, isso aqui é um modelo. Um modelo que traz consigo alguns tópicos que devem ser observados na nossa oração. E há uma enorme diferença entre fazer oração ou fazer uma reza. A reza está mais ligada à questão da repetição mecânica. A oração é uma conversa onde você fala e você ouve Deus. Você tira tempo para ouvir e você também expõe aquilo que você pensa, sente e acha. Bom, então, bem resumidamente, que Lucas 11, versículo 2, disse-lhes Jesus, né? Quando vocês orarem, digam Pai, primeira referência, não se dirijam a Deus de outra forma. Jesus chamava o Deus de Israel, o Deus, nosso Deus, de Pai, Yahvé, ele chamava de Pai. Então, ok? A segunda parte, santificado seja o teu nome. Seu nome tem que ser santificado na terra, no céu, ok, maravilha, mas também em minha vida.
Como é que o nome do Senhor pode ser santo em mim? É quando eu estou em aliança com Ele. Tá? A única forma, antigamente, de uma mulher receber o nome ou o sobrenome de um homem era pelo casamento. Então, como é que o nome de Deus vai ser santificado em mim? É mediante uma aliança de fé, né, no sangue de Jesus, pelo qual eu recebo vida e justificação. Ok? Esse nome que é sobre todo nome, e esse nome que foi nos dado para a nossa salvação, conforme Atos 4:12, ele só vai ser santificado em minha vida se eu tiver alguma coisa a ver com o Senhor, o dono do nome, né? E aqui, venha o teu reino, nem se fala aqui que seja feita a tua vontade, mas é um acréscimo, porque quando o reino vem, a consequência da vinda do reino é essa, né? Uma coisa é produto da outra, uma coisa é consequência da outra. Quando o reino de Deus vem e é estabelecido, a vontade de Deus é feita. Quando o reino de Deus não vem, então não vem. A vontade que está sendo feita lá é de outro rei, né? O rei das trevas, tá bom? Quando fala de venha ao seu reino, está falando sobre a questão de domínios. Quando vem um rei e um reino, e para ele se estabelecer, existe ali um confronto, né? Só que depois que ele é estabelecido, ele vence esse confronto. Então, é a vontade do regente prevalece, permanece. Na outra história, né, similar a essa daqui, outra narrativa, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Ou seja, lá no céu, o domínio total é do Senhor. Né? Houve lá uma guerrilhazinha, um texto caiu, uma revoltazinha, mas lá a vontade do Senhor é feita. Bom, e aí você vai para o quarto ponto, onde diz, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Cada dia é uma forma de Deus trabalhar a nossa disciplina, nosso autocontrole. Às vezes a gente quer resolver tudo para ficar tranquilo. Às vezes a gente quer ter todo o dinheiro desse mundo para ficar tranquilo e não ter que trabalhar mais. Às vezes a gente quer uma segurança extra, quando essa segurança deveria estar pautada nas promessas do Senhor e no Senhor das promessas. Como as pessoas que estavam no deserto, elas queriam pegar mais maná do que a porção daquele dia. Então elas estragavam. Por que eles queriam pegar mais? Era porque não queriam ir no outro dia? Eu lhes asseguro que não. A verdade é a seguinte: as pessoas queriam pegar mais porque pensavam na possibilidade de vir amanhã e não encontrar mais. É a insegurança. E aqui o Senhor deixa nas entrelinhas essa verdade. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Temos que aprender a confiar nas promessas do Senhor. Né? Lá em Mateus 6 ele fala sobre a questão da ansiedade. Diz que a cada dia trará consigo os seus cuidados, mas a gente quer resolver tudo. Né? Já outros protelam, não quer resolver nada. Não posso fazer hoje o que eu tenho um mês para fazer, então deixa para o mês que vem. Temos essas diferenças, né? O pão nosso de cada dia, é o pão de hoje, amanhã eu vou buscar o pão de amanhã, né? Nos dê hoje, tá certo? E o pão é nosso, é coletivo. É meu pão, dai meu pão, Senhor, meu pão de hoje. Não. Aqui dá a ideia de igreja, de comunidade, de família. É o pão nosso, não é o pão meu, tá? E o quinto ponto vem falar sobre perdão. Perdoa-nos nossos pecados, assim como perdoamos todos os que nos devem. Olha bem, não é perdoa as nossas dívidas, como em outra versão ou noutra história. Não é perdoe as nossas dívidas como nós temos perdoado os que nos devem. Não, é perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões. Da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que nos devem. Então, você tem uma dívida, é similar a ter uma transgressão do mandamento. Uma coisa é você estar devendo dinheiro ou recurso. A outra coisa é você estar em falta por não observar ou por quebrar alguns princípios e preceitos da lei do Senhor. Né? E o sexto ponto, não nos deixeis cair em tentação. Essa é a parte que ninguém faz. Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não, a questão não é nem entrar, aqui o pedido é, por favor, não nos deixes cair em tentação. Você pode até ser tentado e sair bem, vencer aquela pele de tentação,
Porém, se você cair, então você perdeu. Vai seguir o texto, e no versículo 5, falando sobre a questão da insistência na oração. E eu ouvi outro dia o pastor Luciano Subirá falando algo interessante que ele ouviu de um outro pastor amigo dele sobre a questão do leopardo. Né? Tem alguns crentes que têm a deficiência do leopardo. Pede uma coisa uma vez e aí depois desiste. O leopardo ele tem uma força enorme para... Ele é um velocista, ele dispara e vai atrás da presa dele. Se ele for driblado, se ele não conseguir pegar a presa, dificilmente ele vai conseguir disparar de novo. Parece que o coração dele é pequeno, ele não tem fôlego, não tem impulso mais para dar um segundo avanço, né? Tá? E Jesus está querendo nos orientar para a gente corrigir essa falha no que tange a questão da oração. Ele vai dizendo aqui do versículo 5 ao 7, ao 8, sobre o fato de alguém chega em minha casa, né, à noite, ele sugere isso. E aí eu não tenho o que oferecer para essa comida comer, eu vou na casa de um vizinho, pedir que me arrume alguma coisa para eu dar para o meu visitante, meu amigo que chegou. Aí o meu vizinho, isso já por volta da meia-noite, meu vizinho começa a dizer, não posso descer, a porta está fechada, os meninos já estão dormindo, eu não posso descer não. E aí ele coloca a seguinte situação, o seu vizinho, que é seu amigo, ele pode não descer para te atender pelo fato de ser amigo, mas se você continuar importunando ele vai descer porque você está importunando. No versículo 9, o Senhor Jesus vai dizer que, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai dentre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então eu posso pedir de qualquer forma. Olha, gente, estamos falando aqui, vamos confundir as coisas não, estamos falando aqui no contexto de pai e filho. Você que já está em aliança, que você tem paternidade. Você que tem paternidade e não sente que recebeu o Espírito, tem coisa errada. Peça e você vai receber. Peça e você vai receber. É como algumas pessoas acham que podem aplicar esse texto aqui, qualquer um. Como aquele assunto do amor ao próximo, ou o amor prático, que é exercício de misericórdia para com o próximo. As pessoas deixam de considerar quem realmente é o meu próximo, porque o meu próximo é quem vem me ajudar. E aí, no momento em que um bandido vem e te faz um mal terrível, você, como cidadão, você vai e coloca ele, leva ele diante de um tribunal, e aí as pessoas dizem assim, mas você não é Deus, você não é crente? Cadê a misericórdia? Tá. Com bandido não funciona, não. Você tem misericórdia, o cara vem e faz algo pior com você, com o filho seu. É assim. Bandido que é bandido, não tem para que mudar. Né? Embora Jesus fale que no trato pessoal nós devemos exercer misericórdia, tem casos, muitos casos, em que pede um tribunal, e todo tribunal é tribunal de justiça. Onde é tribunal de justiça, não pode se falar em misericórdia. É ser leniente com a safadeza e a bandidagem, porque a misericórdia vai simplesmente anular a justiça. Tá? Bom, é isso. Eu quero que vocês compreendam isso aqui. Amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente vai ler e comentar um pouquinho mais de Bíblia para vocês. Fica comigo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like para dar relevância, compartilhe aí, divulgue esse trabalho, eu te peço, em nome de Jesus.